Eu acho que ontem os destaques, né, foram o Fernando e a Luana, uma de biquíni, o outro de coringa, tiveram essas performances, Pô, a briga do leite condensado que mudou um pouco ali a configuração da roça, e a Galisteu, né? Galisteu que não conseguiu falar, Gilson ficou interrompendo ali, não respeitou. A gente vai explicar isso pro pessoal. Inclusive, eu concordo com você. Quem tá defendendo o Gilson tem que vir com argumento. Que tá fraco. Tá é, difícil conseguir defender é, o Gilson, né? tá, tá difícil. Eu, particularmente, estou chocado com o Gilson. Tem um pessoal falando assim, não, ele merece ficar porque ele não ouve direito. Ele. O pessoal tá aqui me enchendo o saco dele. Coitado. Tá bom, tá bom. Diante do cenário, só isso. Eu sou o Gilson, diz a Malu Ramos. Sabia que eu acho que aquela grosseria dele ontem é capaz de aumentar a torcida dele? Porque o Nossa, pessoal gosta de gente. uma balbúrdia meio errada. E o fato dele estar do lado ali mais pendendo pro Zé Lovers, né? Acaba ajudando também, né? Eu tô chocado com quanto que a galera. A Maria Luísa Fátio tá trazendo uma questão que eu acho uma pergunta indelicadíssima. Graciane, minha linda, o que você viu? Que isso? Mas eu Que também, eu isso? queria saber, Chico, assim, eu Que não faria essa isso? pergunta Que diretamente isso? para Graciane, mas a Eu opinião faria. aqui da nossa inscrita é uma coisa que eu acho que muita gente pensa. O que será que ela viu no Gilson? Porque que cara mala, que chato. Sabe, inclusive O, ontem o, ele fez balbúrdia, tem gente defendendo por isso, mas pô, não deu pra entender nada. Eu me senti representada quando a Galisteu falou, eu não entendi nada. Aí a Júlia disse, eu também. E aí eu em casa repeti, eu também, fiz o coro, entendeu? os anjos, os anjos. Bárbara, tem uma coisa sobre o Gilson que eu gostaria que o Lucas Pazzini não estivesse de férias. Eu tô muito triste que o Lucas Pazzini tá de férias no momento em que a gente mais precisa dele. Era que ele tem o telefone pessoal da Graciane. Ele poderia, né, dar uma questionada assim. O que tá achando da Fazenda? Tá assistindo a Fazenda? Não tá. Mas qualquer hora dessas o Pazinho volta de férias e boa viagem pro Pazinho aí. Ô, Bárbara, já tem bastante gente chegando. Vamos deixar like. Seria muito Vamos. legal. O cara chegou, vamos combinar assim, ó. Chegou, deixou like. Aqui, Sim, essa é a live menos cabresteira da internet. Aqui a gente não escolhe lado. É Sasha, é Zelov, a gente quer que todo mundo se exploda, a gente quer ser feliz, tá bom? Então, deixem o like aqui hoje, que vai ter análise imparcial, vai ter emoção, vai ter comoção. E nós vamos começar falando que o Gui estava com o poder do Lampião e decidiu ficar com o poder branco e deu o poder laranja para Luana. Isso já foi um prenúncio ali. Mas eu acho que tudo isso só faz sentido se a gente antes conversar rapidamente, Bárbara Salim, sobre o tá. imbróglio que houve entre Luana e Fernando na tarde de ontem. Que foi um imbróglio que começou assim e foi crescendo rapidamente e, de certa maneira, ditou o clima do resto da noite inteira. Ditou É verdade. o caminho por onde as coisas andaram. Então, acho que sem esse contexto a gente não consegue explicar. Porque o Fernando acusou a Luana de, como que eu posso dizer, de subtrair, né, latas de leite condensado. E teve um detalhe que eu vi ontem na edição que eu dei muita risada, que as latas, elas têm lotes. Elas Isso têm, foi muito bom, né? elas têm uma numeração que elas indicam de que período do confinamento são. E daí ele achou lá um negócio que era tipo do primeiro lote, que estava escondido desde a primeira semana, desde antes do bolo de Raquel Brito. E aí o bafafá foi longe. Perfeito? Eu me diverti bastante com essa história ontem, o Bárbara Salim. Foi uma boa treta, né, Chico? Porque ela foi escalonando, aí rendeu cadeirada sem ser debate político. Depois a Luana quase jogou bosta nas coisas do Fernando. E aí foi impedida porque ficou com medo de ser expulsa. Então, olha só onde essa treta foi parar, né? E tudo começou porque o Fernando achou uma lata, né, de leite condensado aberta, suja, né? Já tinham comido tudo, escondida atrás do filtro. Como eles já tinham visto que a Luana tinha guardado latas de leite condensado para fazer uma sobremesa, concluíram que teria sido ela.
E aí ela ficou ali se defendendo, o pessoal acusando, o Fernando aproveitou o momento para jogar umas verdades sobre o jogo na cara dela, né? Pegou a treta do leite condensado, mas falou também, você é uma falsa, você tá andando com o Sasha, você isso, você aquilo. Então virou uma treta que deixou de ser só sobre o leite condensado e depois voltou a ser sobre o leite condensado quando a Luana descobre que quem escondeu a lata foi a Gisele. E a Gisele ficou quietinha, não assumiu isso num primeiro momento. Então é uma treta muito boa porque acabou pegando todo mundo da casa, né? E aí o grupinho hoje, como é maioria nos votos, esse pessoal que estava envolvido nessa treta, a Luana, a Júlia, a Gisele, todos queriam a aprovação do grupinho, queriam dar uma satisfação para o grupinho para não serem os mais votados da noite. Então foi um dia muito bom assim de acompanhar o Play Plus. Foi um dia muito divertido. Teve a cadeirada, né? A Luana Luiz da Atena, né? Pelo menos ela não deu a cadeirada em ninguém. Ela deu a cadeirada no chão, né? Foi o my light. E também me chamou a atenção nessa história a Gisele, que eu achei a Gisele muito safa, muito espertalhona. Muito. Porque ela estava no centro da história e ela em nenhum momento ela foi para cima de nada. Ela só vai para cima do Sasha. A única pessoa que hoje ela tem certeza que ela pode incomodar é o Sasha. De resto, ela fica pianinho, o Bárbara Salinas. Que figura curiosa a Gisele em 2024, não? Ela tá jogando muito, né? Um jogo externo ruim, mas internamente é um jogo que dá resultado. Então, ontem, quando ela viu que ela ia ser o foco, que descobriram que foi ela que escondeu a lata de leite condensado, que a própria Júlia foi e entregou isso pro grupinho e tal, ela começou a atacar o Sasha. Esquerdomacha, machista, tudo que todo mundo lá na casa pensa e já falou pra ele. Porque acho que ela pensa assim, se eu começar a atacar o Sasha, vão esquecer do que eu fiz e com certeza mais pessoas vão me apoiar nessa treta. Então tudo acaba tornando algo sobre o Sasha, né? E deu certo. Inclusive a Camila, né? As meninas mais próximas ali da Júlia tinham ficado chateadas dela não ter assumido a história do leite condensado. Mas depois, quando se tornou algo sobre o Sasha, parece que as meninas esqueceram isso, assim. E estão de boa com a Gisele. Nós temos um alvo em comum, né? Nós também nos incomodamos com o comportamento do Sasha. O problema é do Sasha, que de alguma maneira pô, de alguma maneira inviabiliza o doce de leite para todo mundo. O Sasha que tem essa cara de quem perdeu o ônibus. Ô, Bárbara, então o Gui tava com o poder do Lampião e decidiu ficar com o poder branco e deu o poder laranja para Luana. Na hora que ele deu o poder laranja para Luana, que a gente já sabia que era o lance de pegar uma pessoa da baia, pegar uma pessoa do grupo ali, da sede, a gente já ficou feliz. Porque, opa, o Gui está jogando do jeito que a gente gosta. Está colocando alguém que está no holofote para ter mais holofote ainda. Eu aqui de casa aplaudi a ótima postura de Gui ontem. Eu também, achei que ele foi muito inteligente. Primeiro por isso, né, por ter dado um poder ali para a Luana, que estava no centro da confusão do dia, e também por ter ficado com a imunidade e ter dado a outra imunidade para o Sasha. Fez com que o jogo saísse um pouco do óbvio, né? A gente já contava que o Sasha ia estar na roça, sobrando do Resta 1, ou qualquer outra coisa, iam fazer um jeito de colocar o Sasha na roça. Então, essa imunidade foi muito boa para mudar um pouco esse jogo. E aí mostra que ele está antenado, né? É uma boa visão externa de que o Sasha tá bem, já voltou de algumas roças, vamos dar esse descanso para ele. Então o Gui jogou legal. E sobre os poderes, foi uma semana até que surpreendeu, porque a gente vinha falando que os poderes estavam meio chatos, né? Ou era sobre dinheiro, ou então era um que envolvia o jogo, o outro era mais fraquinho. E pelo menos essa semana foram 2 poderes muito bons, que mexeram com a roça. Eu gosto quando tem isso. É melhor mesmo. E o Sasha mesmo imune foi o grande assunto da noite. O pessoal, cara, eu nunca vi gente tão burra. É uma burrice. E às vezes eu acho que não é só uma burrice de jogo, é uma burrice de leitura, de conversa, sabe? É tudo muito, muito tosco. Ontem eu dei risada. Graças a Deus que todo mundo é péssimo. Mas, então, ele ficou com o poder branco e aí chegou a hora da indicação do Yuri. O Yuri não poderia ser outra pessoa, indicou o seu arqui-inimigo, né, o seu nêmesis, o primeiro inimigo dele, né, desde a estreia do programa. O Gilson. Ele indicou o Gilson, que nessa foto especialmente aqui está mais parecido do que nunca com o nosso querido Pedro Manso.
o Fala Silva. Ele falou: esse peão não tem personalidade nem posicionamento, se esconde por trás dos grupos. É muito bom que esse texto do Yuri, ele parece amigo secreto. Esse peão não tem personalidade, nem posicionamento, se esconde por trás dos grupos e tá sempre fazendo hora extra na fazenda. O meu amigo secreto, às vezes que teve posicionamento, foi criando um embate sem sentido contra mim. Queria que ele me justificasse porque me chamou de mocinha. No outro dia do trato, ele me chamou de mocinha diversas vezes. E aí ele revela que era o Yuri. Ontem a galera tava cheia de coisa para falar. Eu acho até, Bárbara, que isso é um efeito colateral do que a gente falou ontem. Na dinâmica dos apontamentos, eles davam vazão a algumas coisas e não precisavam concentrar tudo na roça, na formação da roça. Como não tem rolado muita dinâmica do apontamento, ou eles brigam durante o dia, ou eles guardam para a roça. E aí ontem era um festival de monólogo. Parecia aqueles stand-up da Netflix, assim, de 2 horas do cara em pé falando besteira. Então, eu achei curioso isso. Ontem teve bastante manifestação. Aí ele trouxe essa história do mocinha, né, que não pegou bem. E aí o Gilson falou. Quer ver, ó? O Gilson falou: se chamei de mocinha, foi por posicionamento, para ter posicionamento de homem. Quando confrontei ele, foi de peito aberto, e não atrás de alguma confusão, como ele sempre faz. Ele sempre faz de coitado, como fez aqui. Um cara de 30 e poucos anos, que vive há muito tempo da noite, nos trabalhos que diz que tem, que traz experiência de vida para quem vive lá fora, e se fazer de coitado não é o meu papel. Acho que o Gilson foi muito mal na justificativa. Acho que ele não só reforçou o preconceito dele, né, de mocinha não tem força, mocinha não age, sei lá o quê, que é um jeito, né, vamos ser bem, né, vamos falar no popular aqui. Eu achei que foi uma ofensa de baixo nível. E ainda reforça uma outra coisa que ele deixa na entrelinha, essa história do trabalhar na noite. Né? Eles tentam colocar diminuir o Yuri de alguma forma sempre e tal e tal. Eu acho meio nada a ver quando mistura trabalho dos caras, essas coisas, mas acaba acontecendo. A Fazenda acaba acontecendo bastante, porque são trabalhos públicos, né, Bárbara Sá? Também acho feio, né? É claro que o Yuri até deu uma abertura para isso quando ele falou sobre o Zelov ser um jogador falido e tal. Aí foi aquela história do chumbo trocado. Mas com o Gilson ele não falou sobre a profissão dele, não deu essa abertura. Dois errados Gilson, assim, não fazem um certo. Dois errados não fazem um certo. Essa é a minha opinião, Bárbara. É isso. E o Gilson não sabe se explicar direito, né? Ele fala de uma maneira que é cansativa, a gente não consegue entender muito a linha do raciocínio. Não teve argumento. Acho que o Yuri conseguiu justificar bem o voto dele. Acabou sendo um pouco longo, poderia ter sido mais conciso, mas eu achei que ele justificou bem. Até quando ele traz a questão do mocinha, eu achei bom, porque assim, o grupinho sempre disse que era o grupão que levantava pautas. E agora o grupinho está nessa, de querer ficar, por hipocrisia, apontando pautas para o grupão. Então, se eles querem falar de pauta, vamos falar de todas as pautas, então. Então envolve o mocinha também. Então achei que o Yuri foi inteligente. Foi. O Yuri mandou bem. Aí a indicação da casa. Bom, teve uma grande votação, né? E daí a Júlia foi a mais votada. Mas o Sacha foi o alvo nas justificativas de quase todos. E a Babi votou na... Bom, acho que a gente pode destacar, Bárbara, o que a gente pode começar destacando aqui? Do Sacha. Acho que a gente pode falar sobre a Júlia, o Chico, antes de partir para o Sacha, da Júlia ter sido a mais votada, que teve um motivo para isso, né? Porque ontem até eu fiz aqui a previsão da roça, eu não tinha colocado a Júlia, eu coloquei a Luana. E por que a Luana saiu disso, sendo que ela ontem estava envolvida nas tretas? Então tem 2 motivos aí para o pessoal entender. O primeiro é que ela ganhou um poder do Gui, e o grupinho já tinha falado isso, que se ela ficasse com um dos poderes do Lampião, eles iriam para outro plano, A, B, C, D, né? Que eles tinham vários planos ali.
ali, então ela caiu por isso. O segundo, né, ela estava envolvida também na história da treta do leite condensado, quando a Luana diz, não fui eu que escondi a lata, ela fala que foi a Júlia e a Gisele, depois a Júlia acaba dizendo que não, foi só a Gisele, mas naquele momento em que a Luana diz que foi a Júlia, o grupinho fica muito revoltado, a Flor tem uma coisa ali com a Júlia desde a primeira semana, então a Flor tenta colocar esse foguinho, a Júlia está sempre envolvida nas coisas, por isso que recebeu plaquinha de falsa da Suelen, então tem a ver com isso. E um terceiro ponto também, né? Numa conversa do grupinho, o Gilson já tinha dito que se ele fosse para a roça, ele preferia enfrentar a Júlia. Então, foi esses 3 motivos que levaram a Júlia a ser a mais votada ontem. Que eles nem tinham muito argumento, né? Eles falavam sobre ela ter sido uma fazendeira ruim, ela foi muito bem quando ela se explicou e disse, gente, mas isso já está batido, já faz tanto tempo. Mas é porque tinham todas essas questões que eles não iam expor o jogo ali na formação da roça, né? Mas foi por tudo isso que ela foi a mais votada. Mas acho até que faltou expor, porque ficou muito aleatório. Assim, eu vi um monte de gente no Twitter na dúvida, assim, pô, não vão votar na Luana porque ela tá com poder. Aí um monte de gente ficou com essa dúvida, assim, na hora e tal. E eu acho que o maior erro do grupinho, da turma do Zelov, é que eles estão com uma âncora no passado. Eles tiveram um pico, um auge ali nas 2 primeiras semanas. Eles não conseguiram repetir a performance e todas as justificativas, todas as brigas parecem que tentam puxar histórias do passado. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar do Sasha, mas essa história esses votos na Júlia é uma situação bastante emblemática, assim, porque não tinha, eram votos chatos, tanto que a maioria deles gastava um tempo gigante falando do Sasha para depois falar, e o meu voto é na Júlia. O próprio Gilson, né? Foi ridículo. Porque o Yuri. Ele não falava nunca da Júlia, né? Bizarro. E isso aí tem a ver com uma estratégia do Zelov, viu, Chico? Porque o Zelov falou pro grupinho que era para aproveitar o ao vivo. Que como no ao vivo ali não tem o corte, então, assim, mesmo que você vote numa pessoa e você tem coisas para falar da outra, aproveita ali a formação da roça para falar tudo o que você pensa. Então, foi uma estratégia que ele colocou e os súditos dele ali, que a gente tem visto, né, esse pessoal que fica servindo o jogo do Zelov, fez exatamente o que o professor pediu. Então, todo mundo acabou falando muito do Sasha, sendo que o voto era da Júlia. E eu já nem acho que foi uma estratégia válida, nem foi bom isso. Deu um palco desnecessário para o Sasha, que estava com uma imunidade que poderia ser ofuscado ontem, né? Tem aquela história, né, o protagonista, né? No final das contas, eles estão reforçando um protagonismo que o Sasha nem merecia. Na minha opinião, o Sasha nem merecia todo esse palco. Mas como tudo que ele faz recebe uma interpretação meio, oh meu Deus, sei lá o quê, sempre a pior possível para tentar queimar o cara, eles estão dando esse protagonismo de um jeito muito tosco. Mas por exemplo, o Fernando, que todo mundo esperava um show, ele vestido de Coringa, né? Ele tava a gente tem foto dele de Coringa aí, o Xangueira? Ele tava de Coringa, meteu o sorriso e tudo. Eu esperava um voto histórico dele, mas no final das contas ele não deu. Ele não deu um voto histórico, mas depois ele se saiu bem. Até deixa eu ver como é que tá a ordem das coisas aqui. Não sei, mas vamos ver. Qualquer coisa a gente lembra. Ele se inspirou mesmo no personagem, né, o Coringa. Não... Tem hora que vai bem, tem hora que decepciona, volta atrás. O Coringa é meio assim. Coringou. O pessoal tava chamando ele ontem de Coringa 2, que é esse filme com a Lady Gaga que flopou. Ele flopou ontem também. Mas o Fernando não votou na Luana e sim na Júlia, dizendo que ela parece uma marionete, fazendo o que as pessoas querem. Não vejo movimentações dela. Aí eu amei, que a Júlia até falou, porra, ele me criticou fazendo o que ele tava, justamente o que ele me acusa, né? Porque ele, em vez de votar em quem ele tinha treta, ele foi lá e votou em quem mandaram ele votar. Aí depois a Luana, aí foi bom. Aí eu acho que nós temos, enfim, acho que teria outras coisas. Bom, Luana votou em Fernando e disse, ele hoje fez um insulto bastante machista, falando que eu só sabia ficar de biquíni e fio dental mostrando o CU. É importante isso, ela falou CU. Né? 11h30 da noite ela falou CU na Record.
Eu não Boa. preciso disso, porque tem homens demais querendo diminuir mulheres usando roupas como desculpas. Hoje ele falou sobre meu namorado e achei desrespeitoso. Ele mesmo falou no discurso da roça que uma pessoa tentou acabar com a profissão dele lá fora. Ela também diz que ali dentro da casa eles não estão lidando com pessoas que estão sozinhas, com moradores de rua que não têm família, que é preciso ter noção das coisas para não acabar com a vida de ninguém ali fora. Foi uma frase muito bizarra dela, né? Não, aqui não tem morador de rua, você tem que respeitar. Pera aí, né, Luana? Não é bem assim o negócio, né? Tem que respeitar morador de rua também. Mas, e aí eu achei curioso que ela tentou pegar um monte de ponto da discussão deles e deixar da maneira mais grave possível com um eixo de interpretação. Né? A ideia é aquela coisa. Tem aquela propaganda clássica da Folha, né? Você pode contar mentiras só contando verdade, não é? Aquela coisa. É impressionante como eles manipulam os fatos a partir de coisas que aconteceram, mas sempre levando para o pior lado possível do seu inimigo. Aí o Fernando respondeu: minha fala sobre a roupa dela foi a partir do momento em que pintei meu cabelo e ela disse que eu estava parecendo um palhaço. Retaliação ou reparação, ele falou. O nome disso, sabia? Quer mandar os outros tomarem naquele lugar e quer receber um buquê? Sobre seu namorado, só perguntei se ele não se incomodava de você dormir com a blusa de outra pessoa, do Cauê, que enquanto ele estava em casa, sem falar da ameaça dela que ela fez e que já pode abrir o boletim de ocorrência aí fora, sei lá o quê, sei lá o quê. Então eles ficaram nessa. Eu adorei essa resposta do Fernando. Eu Eu confesso também. que eu me diverti muito com a resposta dele, porque é aquela coisa, cada um pega um gancho para defender o seu lado, para puxar pro seu, e sei lá o quê, e tal, e tal, e tal. São as verdades secretas. Eu gostei, acho que ele se defendeu bem. Porque nessa treta do leite condensado, tem pontos dos dois lados aí, né? No caso, a Luana, ela não tinha escondido aquela lata suja que foi encontrada. Então, como se deu a treta, pareceu que o Fernando estava acusando a Luana de ter escondido aquela lata. E não foi aquela lata. Então, nisso, ela era inocente. Mas, óbvio, ela já escondeu outras. E tudo que ele apontou sobre essa amizade repentina com Sasha, sobre outras incoerências dela dentro do jogo. Inclusive, o Fernando falou algo para ela ontem que eu achei muito pertinente. Ele disse: você é agressiva, você já cuspiu no Jussão, agora você faz isso com cadeira, você age desse jeito, e todo mundo falava da Suelen, ninguém fala sobre você e tal. Então acho que o Fernando fez uns apontamentos ali que eram pertinentes, que eram reais sobre o jogo da Luana. A grande questão foi ele ter dito ali sobre a lata de leite condensado, né, que não foi aquela lata especificamente que ela escondeu. E aí quando ela se defende, falando sobre machismo, aí ela vai e peca ao falar dos moradores de rua, então ela vai se perdendo ali. E eu acho que ele se defende e se explica muito bem, né? Realmente, você falou sobre o meu cabelo, eu posso falar da sua roupa. Eu vou ter que devolver. É uma discussão, né? Então eu acho que ele se saiu bem nessa treta aí. E principalmente quando fala da ameaça, tá, Chico? Porque ela fez mesmo, eu tava assistindo na hora, e ela Ela fala: falou. você não sabe de onde eu vim, você não sabe onde eu nasci, você não sabe com quem eu ando. E isso é uma ameaça, sim, ela fala. Aí as amigas que estão próximas falam: que isso, Luana? Tentam corrigi-la. É, E aí ela: não, é uma é. ameaça de processo. Ela tenta melhorar ali a situação. Eu Mas só ando tudo com bem. advogado. Eu só ando com advogado. Você acha? Eu tenho vizinho do STF. É isso que ela estava querendo falar, com certeza, sem qualquer sombra de dúvida. Bárbara, eu acho engraçado porque esse elenco, eu acho que é o elenco mais apelão de todos os tempos. Tudo eles É. tentam dar um super trunfo, entendeu? Eles não querem discutir as coisas no campo ali das ideias ou da falta de ideias. Tudo é um negócio que é assim, ó, não, lá fora você deve ser isso, lá fora eu vou fazer aquilo, você é uma pessoa X, você é uma pessoa. Nunca é um negócio assim comedido. Sempre é a cartada final, sabe? E daí eu acho que é muito apelativo. Acaba banalizando tudo, né? Toda essa história, depois a gente vai falar do bafafá de Sasha e Zelov, da comparação das coisas, sei lá o quê, eu acho uma babaquice. Acho uma Nossa, aí babaquice já de todo cansou mundo. isso, né? De todo mundo, entendeu? Então, enfim. Mas nós vamos falar já já sobre isso. Eu queria convidar o Schwingueira a nos exibir os superchats e também a convidar o nosso grande público de hoje a deixar o like. Seria muito interessante que a gente deixasse o like de alguma Você deixou o maneira. like, Chico? Perfeito?
Hoje eu já deixei. Hoje eu não esqueci, não. A Boa. senhora já deixou aí? Deixei, Vamos claro. ver então. Vamos ver o superchat então. Fátima Rodrigues, Chico, não gostei da indicação do Yuri. Ele tretou mais com o Zé e indica o Gilson. Podia deixá-lo adormecido por enquanto, tem piores para sair. Pois é, eu acho que eles acham que o Zelov foi ungido pelo povo. E não sei se eles vão. Não sei se eles vão. Não sei. Mas vamos falar mais sobre isso. Que mais? Cristiane Pereira, adoro muito vocês. Tamo junto, Cristiane. Que mais? Léo Lima Seguros, Gilson se comunica muito mal, deixa ele na casa, por favor. Que mais? André Leite, na verdade, Galisteu é que merece respeito. Gilson é mal educado, grosseiro e sem noção de nada com coisa nenhuma. Desperdício de participante. Nos conta aqui a André Leite. Boa, que mais? Patrícia Paz, bom dia, Gilson. Parecia que estava lendo um chat GPT. O chat GPT faz mais sentido, Patrícia Paz. Nem que fosse aquele a inteligência artificial do Zuckerberg lá que lançaram. E mais? Fátima Rodrigues, estou achando essas discussões de terça muito cansativas, demoradas, criticaram demais a Júlia, todos com as mesmas justificativas, gostei mesmo da defesa dela, argumentos pertinentes. Saia logo, Zé, Sidney, Gisele. Boa, eu achei a Júlia correta, mas ela Ela é muito boa. precisa dar corda, mas precisa dar corda para ela, entendeu? Ela só funciona quando demandada. Eu acho que ela tem um erro grave no jogo dela, que ela fica quietinha, e daí só se alguém lembra que ela existe, né, que vai para frente. Então é complicado. O que mais? Andréa Leite, Gisele esperta, dissimulada, falsa e sem caráter. Meu Deus do céu. E mais? Mas essa e daí depois a gente volta. Para salvar o favoritismo do Zelov, só eliminando o Gilson. O grupinho precisa de um choque de realidade. Parabéns, Giza, muita paciência. Obrigado, Maria. Ó, é o seguinte, enquanto vocês vão deixando o like, nós vamos falar agora do quê? Indicação do Yuri, bururi, bururu. Deixa eu ver, peraí que eu me perdi. Ó, aí o Sidney votou na Júlia, mas deixou um recado espetacular para o Sasha. Sidney, ele tem tido embates muito importantes com o Sasha. Ele está muito incomodado. O Sasha ontem, inclusive, verbalizou o quanto que ele não entende de onde vem todo esse ranço que há 2 semanas, né, surgiu de maneira implacável e tal. Aí o Sidney, ele teve uma frase muito interessante. Ele falou: ele está sendo protegido, mas não tenho pressa. Sua hora vai chegar. Não me intimido com seu olhar sereno. E daí ele foi muito engraçado, porque ele fala assim, ó: não me intimido com seu olhar sereno, olhando no fundo do olho do Sasha. E daí passa alguns milissegundos. E daí ele conclui: e maquiavélico. Mas no começo parecia que ele ia falar só com o seu olhar sereno e maquiavélico. Cara, foi Eu maravilhoso. amei a interpretação, viu, Chico? Foi maravilhoso, foi espetacular. E daí ele votou na Júlia porque é sua aliada e eu sou totalmente contra seu jogo. Eles ontem estavam nessa discussão toda acusando o Sasha de ter falas capacitistas com especificamente 2 participantes. O próprio Sidney Sampaio, que ele falou que o Sidney estava tendo alucinações por conta das piscadelas, que ele não batia bem, e sei lá o que, não sei o que. E também por ele ter falado basicamente que o Zac é burro. Né? Ele falou que o Zac tem problema de cognição, e aí ele falou: não, ele está me chamando de burro, ele está sendo capacitista, ele está sendo preconceituoso, nós burros merecemos respeito. Eu de verdade, eu queria ser muito sincero. Acho que tem 2 polêmicas sobre o Sasha. O primeiro é o capacitismo, e o segundo é o machismo, é a agressividade com mulheres. Vamos começar falando do capacitismo, o Bárbara Sarino, do suposto capacitismo. O Sasha, quando ele começou a ser votado, acho que não, ou quando ele recebeu a imunidade, né? Quando ele recebeu a imunidade, ele já pediu a palavra, e aí ele começou a falar: ó, pessoal, estão dizendo por aí que talvez eu tenha tido falas preconceituosas, que talvez eu tenha falado isso e isso. Eu não entendo que eu falei dessa forma, mas se de alguma maneira eu ofendi alguém, eu gostaria de dizer que não foi minha intenção. Eu só estava chamando o Zac de burro e o Sidney de perturbado, porque ele estava vendo coisa onde não tinha visto, onde não tinha acontecido. Eu
Assim, ó, eu não sou a favor do Sacha, eu não tô nem aí pro Sacha. Mas eu, nesse caso, eu acho que estão forçando uma barra, tentando virar uma esquina numa rua sem saída. Porque o cara, no caso do Sidney, eu acho que o Sidney pegou ali um rabo do cometa para ter alguma história, mas não era isso. Eu não acho que o Sacha estava ofendendo especificamente ele por qualquer história. Não acho que nem alguém saiba ou alguém tenha noção de qualquer coisa. E o Zac menos ainda. Assim, o Zac, pô, falar assim, ó, pô, você tem um problema de cognição, meu irmão. Tá chamando de burro com um jeito diferente de chamar de burro. Mas tá chamando de burro. Tanto que o Zac depois, ele fala, né, porque no final ele queria me chamar de burro. Pô, então ele é capacitista porque te chamou de burro, porra. Vocês são o elenco mais burro que tem mesmo, porra. Com todo respeito, sem nenhum tipo de desrespeito aqui, no jogo. Então, eu acho que estão forçando uma barra com esse Sacha, que no final das contas só dá mais força. Porque ele não faz nada demais, ele só tem ali a cabeça fria, porque ele ouve, e consegue lidar bem com tudo que ele ouve. Mas eu acho que essas acusações são acusações até irresponsáveis. E é render um assunto que aí depois sai a Suelen, né? Que respondeu coisas que tinham feito para ela de fato, e aí dizem que está levantando pauta. Agora, esses caras aí, esses sim estão levantando pauta sem nenhum tipo de estofo. Na minha humilde opinião, Bárbara Sani, posso estar enganado. Se eu estiver enganado, Sim. por favor, deixem um like. Eu tô de acordo. Eu acho que assim, ainda que o Sacha tivesse feito algum comentário assim, preconceituoso, que tenha doído em alguém, a maneira como eles estão falando sobre isso o tempo inteiro tá irresponsável, né? O Sacha falou, o Sacha não, o Sidney falou ontem sobre estar fazendo chacota, né? E acaba que é ele que tá fazendo essa chacota, é ele que tá exagerando, ele que tá falando disso o tempo inteiro e despertando gatilho nas pessoas. Então acho que já deu, né? Já deu de levantar essa pauta, de levantar esse assunto. Eu entendi pelo contexto o que o Sacha quis dizer quando falou ali das alucinações e quando falou Claro. aquele termo para o Zac para chamá-lo de burro. Poderia ter usado outro termo? Poderia ter usado outras palavras? Sim, para não dar essa margem. Mas assim, daí você levantar essa pauta, falar que o cara é capacitista, eu acho que é forçar um pouco a barra, assim. Da mesma maneira que a gente defendeu aqui o Zelov quando estavam falando, né? Que é sempre importante pontuar, já que está tão dividido o público, da mesma maneira que a gente defendeu o Zelov quando começaram lá na casa a dizer que, como será a relação dele com a Ele era esposa agressor, dele e tal, foi que ele é agressor ridículo, de claro. mulheres. A gente falou, não, peraí, eles estão levando para um lado que já passou do ponto, tá saindo do campo aqui do reality show. Eu acho que o mesmo tem acontecido ali com o Sacha agora, né? Exatamente, Sejamos concordo justos. plenamente com a senhora. Exatamente, perfeito, perfeito. Aí aí o Sacha e o Zelov brigaram no intervalo. O Zelov votou na Júlia e disse que ele deveria ter se posicionado, que ela deveria ter se posicionado contra o Sacha. Por que comigo você fez discurso? Você não tem coragem, você está passando pano. Vocês querem falar que foi a mesma coisa comigo? Vocês passaram pano mesmo, não tiveram a capacidade e coragem da indignação que tiveram comigo. Vocês são seletivos porque ele é aliado de vocês. Vocês me julgaram, me condenaram, me massacraram. Aí o Zelov falou que assume o que faz e que Sacha não honra nada, que é um merda, e o cara mais escroto que tem na Fazenda. O Zelov ainda falou que ninguém pensou na sua família quando fizeram acusações dele ser agressivo e machista, e o Sacha debochou. O Zelov falou: você fala da sua imagem lá fora? Que imagem você tem lá fora? Eu nunca te vi, ninguém te conhece. Aí a Babi, deixa eu ver, acho que a gente tem a Babi aqui, peraí. A Babi voltou. Ah, não, dela falou da Vanessa, é outra coisa. Mas tem esse ponto que acho que vale a gente contextualizar o antes. Do que o Zelov está falando, o Bárbara Salim? Ele está falando da situação, principalmente acho que da briga da Gisele com o Sacha, né? Que a Gisele Sim. ficou ali em cima do Sacha, chamando a mãe dele de coxinha, não sei o quê. E aí o Sacha rebate, e aí eles estão falando que não, peraí, não pode berrar com mulher, peraí, não pode brigar, não pode, que isso? Se o Zelov é aquilo, por que vocês estão falando não estão falando do Sacha? O Sacha, estão passando pano para o Sacha? E eu gostaria da sua opinião a respeito desse contexto aí, que a senhora pode contar melhor para nós.
Eu até acho que num primeiro momento, quando o Zelov, né, pega ali a cena do Sasha gritando com a Gisele e fala isso, é até uma provocação, né? Vocês votaram todos em mim por causa disso, então agora você está fazendo o mesmo. Beleza. Agora, insistir nisso, ficar levantando essa pauta, levando isso para a votação, eu acho um erro, eu acho um exagero, da mesma maneira dessa pauta aí do capacitismo, né? Não é sobre isso. Inclusive, se formos comparar as imagens do dia em que ele gritou com a Larissa para o dia que o Sasha gritou com a Gisele, tem uma distância, né, entre a Gisele e o Sasha, e ele com a Larissa cara a cara ali. E nem é sobre isso, acho que no reality eles vão discordar mesmo e tal, então ficar levantando isso fica feio, né? E aí, essa acusação de passação de pano também não encaixa, porque assim, a casa inteira votou no Sasha, ele recebeu 32 votos, então quem que tá passando pano, né? Se o Zelov voltou de uma roça e a partir daí falaram que ele está certo, é porque ele não foi agressivo com a Larissa, por que o Sasha, voltando de 3 roças, não mostra que ele também não foi agressivo, né, com a Larissa, com outras mulheres, que ele não é esse macho escroto que estão pintando aí? Então, acho que é um exagero, é uma hipocrisia nas duas pautas, né? Quando ele fala sobre capacitismo, o próprio Zelov falou que o Yuri era bipolar e tal, já levantou essa questão de saúde mental em outros momentos, e agora quando fala sobre machismo, se ele também foi agressivo, é como se ele estivesse querendo dizer que você está sendo, eu também tenho o direito de ser. E não é isso, né? Não deveria ser essa a discussão. A Babi, na defesa incrível que ela faz do Zelov, é quase como se ela usasse a seguinte justificativa. O Sasha é tão escroto quanto o Zelov. Ela tenta defender o Zelov e atacar o Sasha falando meio que isso. Pessoal, o Sasha é tão escroto quanto o Zelov. Só que ela gosta do Zelov. E aí eles usam um argumento de que assim, não, porque quando o Zelov foi, né, disseram que o Zelov era agressivo, fizeram aquelas ilações sobre ele e tal, que eu concordo que foram ruins, mas também concordo que a atitude do Zelov não foi pelo menos uns 10 níveis pior do que o Sasha, na minha humilde opinião. Uhum. Eu acho que ela diz que ninguém defendeu o Zelov. Mas e ela? Mas e o grupinho dela? Entende? Então, o que eu acho é que fica tudo meio hipócrita. A acusação de hipocrisia fica hipócrita. Porque é um negócio que não tem conexão com a realidade. Fica só uma acusação vazia para tentar caçar um assunto, para tentar caçar um negócio contra o Sasha, que tá chato já, pô. Tá chato. Né? Eles estão dando muito palco para esse Sasha, que é um chato também. Então eu gostaria muito que tivesse outros assuntos, mas, enfim, ontem foi divertido. O pessoal tá falando e sobre aqui a Babi, Chico, eu gosto muito dela. Acho que ela se sai muito bem nas votações, nas dinâmicas e tudo mais. Mas ontem eu fiquei um pouco decepcionada com essa justificativa dela, né? Ela que se expressa tão bem, ia votar na Júlia, tinha argumentos ali para falar da Júlia. Agora começou a falar do Sasha e a culpar as mulheres até, né? Porque quando ela fala assim, vocês passaram pano, vocês não fizeram nada. Então, assim, você diz que um homem é machista e você culpa as mulheres que andam próximas a ele. Se você se incomoda com esse cara, fale dele, não fale das mulheres. Sabe, você está colocando um peso para as mulheres. Então, eu achei que ela foi completamente equivocada aí, né? Ela quis levantar uma pauta de feminismo culpando mulheres. Foi completamente sem noção essa justificativa dela. E quando votaram no Zelov e falaram que o Zelov era agressivo, falaram dele. Ninguém votou na Babi falando, tô votando na Babi porque a Babi tá passando pano pro Zelov. Então por que agora ela vota numa mulher que, entre aspas, teria passado pano pro Sasha? Que nem foi o que aconteceu, né? Porque a Júlia votou no Sasha. A casa ficou contra o Sasha. Todo mundo ficou... Não tem uma... Acho que tirando o Yuri e o Gui, quem mais tenta defender o Sasha de alguma coisa ali, pelo menos? Não tem. Então, eu acho que eles estão apostando errado. Eles estão tentando caçar uma narrativa que não está fazendo muito sentido. E daí não é o lance do pessoal no chat ficar nervoso, vocês estão passando pano pro Sasha, sei lá o quê. De novo, quero que todos se explodam. Não estou nem aí. A questão não é essa. A questão é o argumento. A gente aqui está debatendo os argumentos. Eu acho que os argumentos enfraquecem a turma do Zelov. Eles estão apostando no cavalo errado. Eles poderiam arranjar 1 milhão de outras tretas que, por exemplo, se eles se envolvem de outra forma na treta do leite condensado, se eles rendem aquele assunto ali ontem, se eles jogam o grupinho ali de Gisele
de alguma maneira, é outra história.